Então vamos abrir essas Bíblias em Gênesis 2, capítulo 2, verso 17. Verso 16 e 17. Amém? Todos acharam? E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. E ele diz aqui que se o homem comesse da árvore do jardim, certamente ele ia morrer. Então nós vamos tratar desse assunto, né? Vamos estar aqui começando essa série, exposição sobre as doutrinas da graça, sobre os 5 pontos do calvinismo. E gostaria também de ler novamente o texto lá em Efésios, capítulo 2, onde já foi lido aqui. Vamos ler os 4 primeiros versos do capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a gente vê aqui a consequência dessa morte que Deus fala aqui no começo, a tragédia que isso, a posição que nós nos encontrávamos, mas a diferença aqui é essa mudança aqui. Isso é o evangelho para nós, esse mas Deus, onde Deus entrou aqui e realizou essa obra a nosso favor, nos tirando desta condição aqui. E aqui ele fala, pela graça sois salvos, irmãos. E a graça de Deus, ele é um atributo divino mais ofensivo ao mérito humano. Não há nada mais ofensivo ao homem do que a graça de Deus. Porque a pessoa, ela sempre quer ter algum merecimento. E o mérito, ele não aceita a graça. Algo que, como assim? Eu não fiz nada para isso. Mas é o que a palavra nos diz, que nós somos salvos pela graça, não pelas obras. E isso é o ponto mais importante de toda a mensagem do Evangelho, saber que toda a salvação, ela provém dessa graça de Deus sobre nossas vidas. Se houver 99% da graça e 1% de mérito, o resultado será 100% falso. Não há graça misturada com mérito e nem com obras humanas. Não existe. E em sua essência a gente vê a graça, ele é o favor concedido indevidamente a uma pessoa desprezível. É a situação que nós nos encontrávamos. E Deus, ele vem com a sua graça sobre nós. A graça, ela humilha o ser humano, que por conta do seu pecado ele é pretensioso, ele é arrogante. E nós estávamos nessa condição. Mas Deus, pela sua graça, ele salva as pessoas que o odiaram, que ignoravam ele. E é o que a gente vê aqui na palavra de Deus. Na salvação, Deus ele não ajuda os que se ajudam. Porque nenhum pecador ele pode se ajudar. Esse é o estudo calvinista que os 5 pontos se preocupam em estabelecer. Isto é, que os pecadores, eles não se salvam em nenhum sentido, mas que a salvação, ela é do Senhor do princípio ao fim. Essa é a graça de Deus sobre nós. E os cristãos de tradição reformada, eles creem que todos os 5 pontos da doutrina da graça são provenientes da Escritura, e que elas descrevem com precisão o ensino da Bíblia sobre a doutrina da salvação.
O calvinismo ele é a síntese das doutrinas dos reformadores. Ele é a redescoberta da pregação apostólica do evangelho que foi perdido. E ela é confessada na maioria das confissões de fé reformada, de fé protestante. Então a gente conclui que o calvinismo, ele é as antigas doutrinas da graça de Deus. É o evangelho conforme crido e proclamado por Jesus Cristo, por Paulo, por Agostinho, Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, Spurgeon, Martin Lloyd Jones e milhares de testemunhas dos mais fiéis e operosos homens do Senhor que a gente vê na história da igreja. Esse é o evangelho deles, a doutrina da graça. Spurgeon, em um dos seus sermões sobre a doutrina da eleição, ele disse: não estou pregando aqui nenhuma novidade, nenhuma doutrina nova. Gosto imensamente de proclamar essas antigas e vigorosas doutrinas que são conhecidas pelo cognome calvinismo e que, por certo e verdadeiramente, são a verdade de Deus, a qual nos foi revelada em Jesus Cristo. Isso é um comentário de Spurgeon em um dos seus sermões. E a doutrina calvinista, ela se tornou mais conhecida por conta dos 5 pontos do calvinismo, em que determinada circunstância ela foi desenvolvida, essa síntese dessa doutrina reformada, que foi no final do século XVI. A teologia do calvinismo de Genebra, de João Calvino, provocou uma reação por parte de alguns eruditos holandeses, que era contrário às doutrinas. E essa corrente de pensamento, ela se tornou conhecida através do seu representante mais famoso, um professor da Universidade de Leiden, de nome Jacó Arminius. E ele questionou algumas dessas doutrinas centrais aceitas pelas igrejas protestantes da época. Ele questionou algumas dessas doutrinas. E com a morte desse homem, Jacó Arminius, os seus discípulos, eles sistematizaram e eles desenvolveram as suas doutrinas em oposição a essas doutrinas estabelecidas na época. Em 1610, um ano após a sua morte, Jacó Arminius morreu em 1609, em 1610, cerca de 40 simpatizantes das ideias dele, eles redigiram uma declaração de fé que ficou conhecida como os 5 artigos da remonstrância, ou a representação. Então eles redigiram essa declaração de fé em oposição a algumas doutrinas centrais da fé protestante. Mas esse artigo deles foi condenado por um sínodo nacional da época chamado Sínodo de Dort, que foi uma reunião de pastores de alguns países ali na redondeza ali, da Holanda, da Inglaterra, e durante 6 meses eles fizeram essa reunião de 1618, em novembro de 1618 a maio de 1619. O assim chamado 5 pontos do calvinismo é uma síntese dessa doutrina reformada que foi formulada em contraposição a esses 5 pontos arminianos, do arminianismo, que foi condenado por esse sínodo de Dort. Então eles fizeram uma síntese da doutrina em 5 pontos e aonde eles questionaram em 5 doutrinas, que nós vamos ver aqui. Eu estou fazendo uma breve introdução, para mostrar quais foram essas 5 doutrinas questionadas pelos arminianos, e em contraposição foi formuladas os 5 pontos do calvinismo,
Em função disso, né, hoje existe esses dois sistemas de doutrinas acerca da salvação. Um diz que a salvação, ela vem ao homem através dos seus próprios méritos, que vem através de uma mistura de obra e da graça, onde o homem ele tem uma participação nesse processo. E o outro sistema diz que a salvação ela é 100% pela graça por meio da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E sem as obras da parte do homem. Que é pela graça de Deus, como eu disse, do início ao fim. Então esses dois sistemas de doutrina ficou conhecido como arminianismo e calvinismo. Então são esses dois sistemas de doutrina que nós temos hoje. E esses dois nomes, eles são somente apelidos desses sistemas de doutrina. Calvinismo por causa de João Calvino, que viveu do ano de 1509 a 1564, e arminianismo por conta de Jacó Arminius, que viveu do ano de 1560 a 1609. E esses dois homens foram os que popularizaram esses dois sistemas de doutrina. Mas nem João Calvino e nem Jacó Arminius começaram a difundir essas doutrinas. A gente vê na história da igreja que essas doutrinas elas já foram ensinadas, não com esses cognomes arminiano e calvinista. Mas a gente vê aqui na história da igreja, no ano de 354 até 420, já havia uma discussão, um debate sobre isso, entre Agostinho de Hipona, que viveu no ano de 354, ou seja, 1.200 anos atrás desses dois homens que deram apelido a esses dois sistemas de doutrina. Agostinho de Hipona e Pelágio de Bretanha. Foram homens que viveram nessa época, aí no século IV, 350 a 420. E esses foram homens que discutiam sobre essas doutrinas também. E Pelágio foi um monge acusado de heresia. E tem a doutrina pelagiana, semi-pelagiana, que na verdade vai desembocar tudo na questão arminiana. E Pelágio, como eu disse, ele foi um monge acusado de heresia por um sínodo também lá em Jerusalém, no ano de 415. E as suas doutrinas, elas foram criticadas por Agostinho de Hipona. E ele falava sobre a boa natureza da humanidade. Então isso era uma doutrina que ele pregava, mas que foi condenada por esse sínodo de Jerusalém. E ele também falava sobre a liberdade da vontade humana, ou seja, o livre-arbítrio do homem, que é questionado hoje. Que é o que a gente vai falar aqui. O homem tem o livre-arbítrio ou o homem ele é um escravo numa condição totalmente depravada e não tem a capacidade de autossalvação? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? E as doutrinas, então nós vamos falar sobre os 5 pontos aqui de uma maneira bem geral, só para a gente compreender que vai ser trabalhado aqui, né? Esses 5 pontos. Não hoje, eu vou falar só um breve comentário sobre os 5 pontos, mas nós vamos falar apenas do primeiro. E uma das doutrinas fundamentais questionadas aqui pelos arminianos foi a doutrina da queda. A natureza da corrupção que a queda produziu no nosso coração, no coração do homem. Até onde o pecado corrompeu a vontade humana com respeito à salvação. Então o arminianismo ele defende o livre-arbítrio, a capacidade humana. Segundo eles, o homem em seu estado natural, ele tem em si mesmo essa capacidade para responder negativa ou positivamente ao Evangelho de Deus. Ele crê que a queda não deixou ele incapacitado para escolher no que diz respeito às questões espirituais. Isso é o que eles creem. E ainda em estado de pecado, sem uma operação prévia do Espírito Santo,
ele pode cooperar com a fé e o arrependimento. E a corrupção espiritual produzida pela queda, então, para eles foi apenas parcial. Foi uma queda total. Já o calvinismo, ele entende o oposto disso. Ele entende que depois da queda, o homem ele já não tem mais o livre-arbítrio. Ele perdeu. Adão tinha, antes da queda, essa liberdade. E ele continua responsável, porque o estado de pecado em que ele se encontra foi por conta da sua própria decisão, da sua livre decisão lá no Éden. Mas agora, em estado de pecado, a vontade do homem ficou escravizada pelo pecado, que o cegou. E agora isso impede ele de discernir positivamente nas questões espirituais, vitais para a salvação dele. Entende que a corrupção espiritual produzida pela queda foi tal que, espiritualmente falando, o homem agora está morto em seus delitos e pecados, que é o que a gente vê na palavra de Deus. Então, assim, para o calvinista, o homem não precisa apenas da justificação, ele precisa de vivificação. Ele precisa ser primeiro regenerado pelo Espírito Santo de Deus, para que então ele possa ser convencido do pecado e se arrependa e seja iluminado para crer no Evangelho da salvação. Então, para os calvinistas, a queda ela foi realmente uma queda, e não apenas um tropeço ou um escorregão sem maiores consequências. Então, essa é a primeira doutrina questionada, essa doutrina da queda. Ou o homem realmente morreu, como Deus disse aqui, que se ele comesse, ele iria morrer, e a gente vai ver isso. Ou não, foi apenas um tropeço ali, mas ele ainda tem capacidade de escolher espiritualmente falando. Então essa é o primeiro ponto questionado. Então as doutrinas da reforma falava que o homem ele estava totalmente incapaz de fazer algo agora para a sua salvação. Mas esses homens questionaram essa doutrina e falaram, não, o homem não está nessa condição, ele ainda tem capacidade de fazer alguma coisa. Então esse é o primeiro ponto, e é esse ponto que nós vamos aqui trabalhar hoje. Mas eu quero falar dos outros 4 aqui, para a gente compreender. A outra doutrina rejeitada por esses arminianos foi a doutrina da eleição. A primeira foi a doutrina da queda. A segunda foi a doutrina da eleição. O arminiano, ele crê na eleição condicional. Há uma condição para que Deus nos eleja. Ele crê dessa forma. Baseada no quê? Na presciência de Deus. Que Deus, por ele ser onisciente, ele prevê que o irmão vai crer em tal dia. Então, por isso ele te elegeu, porque ele viu que você ia crer. Então, é por essa condição. Então, eles colocaram essa situação. E o calvinismo, por sua vez, ele crê na eleição incondicional. Não há uma condição para isso. Que a escolha do homem para a santidade e para essa agora vida, ela não se baseia em nenhum mérito ou virtude humana. O homem não tem mais essa capacidade. Mas é unicamente no amor e na misericórdia de Deus. Então não há uma condição para que Deus nos eleja, para que a gente creia. Não há. É simplesmente pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, com que Ele nos amou. Essa é a verdade. E para o calvinista, a fé e o arrependimento não é uma condição, mas é o resultado da eleição. Por conta de que você é um eleito, você vai... Porque fé e arrependimento são dons dados por Deus. E por conta dessa eleição, porque Ele te elegeu, não Ele te elegeu porque você teve fé e se arrependeu, não. Você tem fé e arrependimento porque você é um eleito. Então é aí, ó, esse é a discussão. Deus não elege porque antevê arrependimento e fé, porque Ele produz arrependimento e fé, porque Ele elegeu. Então essa é o outro ponto questionado, a eleição
condicional ou a eleição incondicional. Então essa doutrina foi questionada pelos arminianos nesse ponto, colocando que há uma condição para Deus te eleger. E a doutrina reformada crê que não há condição. Deus, na sua soberana e livre vontade, pelo seu amor e pela sua misericórdia, Ele nos elege. A terceira doutrina questionada foi a doutrina da expiação. E as Escrituras afirmam que Cristo nos resgatou do pecado morrendo na cruz no nosso lugar, o justo pelo injusto. E a pergunta é, pois bem, por quem Cristo morreu? O arminiano crê na expiação geral, na redenção universal, que Cristo morreu na cruz por todos os seres humanos indistintamente. Crê que a expiação de Cristo não foi individual, ela foi potencial. Cristo não morreu na cruz em substituição a cada um dos eleitos, individualmente, mas de modo geral, por toda a raça humana. Então, desse modo, a doutrina arminiana da expiação apenas tornou possível a salvação de todos, mas não assegurou a salvação de ninguém. Ou seja, Cristo foi na cruz, morreu e agora Ele abriu uma possibilidade para todos. Já o calvinista, ele crê na expiação limitada. Então, essa divergência. É limitada ou é ilimitada? Deus foi na cruz e morreu por todos, de uma maneira geral, ou Ele morreu por um povo exclusivo? E o calvinista, então, ele crê nessa expiação limitada de Cristo. Isso não quer dizer que a expiação de Cristo ela não seja suficiente, se fosse a intenção dele de salvar todos. Ele o sangue dele era suficiente para milhares de planetas como o nosso aqui, habitado com esses milhões, bilhões de pessoas aqui. Se fosse a intenção dele, para salvar o mundo inteiro e outros, se existissem. Mas que ela foi eficiente, ele morreu na cruz para os eleitos, para a salvação dos eleitos. Esse foi o seu propósito. Ou seja, Cristo morreu na cruz em substituição verdadeira e individual aos eleitos. O calvinista ele não entende que Cristo veio ao mundo apenas para possibilitar a redenção de todos, mas para efetivamente redimir os eleitos de Deus, através da sua morte vicária e expiatória na cruz. Então a expiação ela não é geral, mas ela é objetiva e pessoal. Cristo veio e morreu por cada um daqueles que o Pai deu para ele, onde ele fala que nenhum dos que o Pai deu para ele vai se perder. Que nem o diabo arranca da mão dele. E que nada nesse mundo vai separar esses do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Então essa é a terceira doutrina questionada, que é a doutrina da expiação. Ou seja, Cristo morreu por todos, e agora quem quiser tomar posse disso, ou ele veio e morreu por aqueles, e todos aqueles que o Pai deu para ele serão chamados, regenerados, justificados e glorificados. É isso que a gente vê na Escritura. O quarto ponto, a próxima doutrina contestada pelos arminianos, era com relação à doutrina da graça. A natureza da graça de Deus em alcançar os pecadores, a eficácia do chamado de Deus, a soberania do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. O arminiano ele crê na graça resistível e o calvinista crê na graça irresistível. O arminiano ele crê na graça resistível porque ele acredita que depende do pecador permitir que a graça de Deus
o alcance, ou que ele possa resistir a ela, que ele tenha essa capacidade. Crê que a aplicação da redenção ao coração dos pecadores não é obra soberana do Espírito Santo, mas depende da vontade livre do homem. Obrigado. Depende dessa vontade livre do homem, que ele pode resistir, submeter à graça de Deus. Os redimidos não serão aqueles a quem Deus eficazmente chamou, mas aqueles que decidirem aceitar o apelo geral do Espírito Santo. Os calvinistas creem na graça irresistível, na soberania de Deus em aplicar a redenção no coração dos seus eleitos, no chamado eficaz de Deus para a salvação do seu povo. Creem que o que faz alguns se submeterem e outros rejeitarem a vontade de Deus é a graça irresistível de Deus em chamar eficazmente os eleitos para a salvação. Creem que a ação de Deus no coração dos seus eleitos não poderá ser eficazmente resistida. Isso não quer dizer que pecadores serão convertidos à força, não é isso. Mas que as suas vontades, elas serão eficazmente convencidas, serão levados ao arrependimento e crerão no Evangelho e responderão positivamente ao chamado do Espírito Santo de Deus. Então o calvinista ele crê que a ação do Espírito Santo no coração dos eleitos ela é invencível, que a graça de Deus para com eles é irresistível e que os propósitos de Deus na eleição e a obra de Cristo na expiação serão aplicados pelo Espírito Santo de Deus. Então esse é um ponto, questionado. É uma graça resistível ou uma graça irresistível? O arminiano crê dessa forma, que o homem pode resistir a essa graça de Deus, e o calvinista crê que não pode resistir. Deus, ele na sua graça, mas que com isso ninguém vai forçado ao céu. Ninguém vai esperneando, como se Deus pegasse pelo cabelo, pelo braço e estivesse puxando, e a pessoa vai contra. Não é isso. A graça ela é irresistível, ela vem, ela molda o nosso coração. E nos faz crer na verdade do Evangelho, na obra de Cristo, no amor dele, que nos constrange, que a palavra faz. E é isso que o Espírito faz. Creem que Deus, a quem Deus elege, a estes também ele chama e estes também ele justifica. Porque é isso que Deus fala. Que nenhum daqueles que o Pai deu para ele vai resistir a isso. Eles vão passar por esse processo de justificação até chegar à glorificação. E o quinto e último ponto da doutrina calvinista, atacada pelos arminianos, relacionava-se à doutrina da salvação. Então a gente vê aqui, doutrina da queda, da eleição, da expiação, da graça e agora da salvação. Com a perseverança na salvação, a durabilidade, a certeza e a consumação da salvação, os arminianos creem na instabilidade da salvação, que a salvação pode durar ou não, dependendo da própria determinação humana. E isso é coerente, porque se a salvação depende do livre-arbítrio, é de se esperar que a glorificação também dependa da determinação da vontade humana. É coerente. Assim creem que o salvo pode cair da graça. Pode efetivamente, definitivamente apartar-se da graça de Deus, se não permanecer na fé. Para os arminianos é possível ser salvo hoje e amanhã não. Ele crê na regeneração e na desregeneração. Mas a gente viu aqui, mas Deus nos deu vida. Então, ou você tem vida ou você não tem. Ou você tem vida ou você está morto. Não tem? E essa é a verdade do Evangelho.
Os calvinistas, eles ensinam o oposto disso. Fala sobre a perseverança dos santos. Todos aqueles que foram chamados por Deus, eles vão perseverar até o fim. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel e vai terminar essa obra. Ensina que a mesma graça de Deus que os salvou agirá eficazmente nas suas vidas, de modo que eles não poderão cair na graça de Deus, cair da graça. Os calvinistas creem que a justificação, a regeneração, a adoção, tudo isso são obras irreversíveis, que já não pode mais haver condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a verdade. Creio que assim como Deus começou a obra, haverá de completá-la. E que não há justificado que não seja glorificado. Todos aqueles, Isso não quer dizer que o salvo não mais cometa pecado. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós estamos, como o irmão falou, nós estamos aqui nesse corpo de pecado, Mas que Deus, sendo fiel, Ele não permitirá que os seus eleitos sejam tentados além das suas forças. E que Ele vai nos conceder o auxílio para que a gente possa resistir às tentações e não venha se apartar dessa graça de Deus. E esses são, então, um breve resumo desses 5 pontos do calvinismo refutado pelos arminianos. As doutrinas da queda, da eleição, da expiação, da graça e da salvação. Então são esses 5 pontos que foram questionados aqui pelos arminianos. E que hoje é difundido aí dentro dessas 2 doutrinas que a gente vê na sociedade. E eu poderia falar que mais de 95% das doutrinas hoje pregadas na igreja é essa visão arminiana. Então nós vamos agora falar com mais detalhes sobre o primeiro ponto, que é a depravação total. Essa é a doutrina da queda. E o calvinista ele afirma que em decorrência da queda o homem ficou totalmente debilitado, inabilitado espiritualmente. Ele não pode por si mesmo fazer nada para mudar o seu estado de pecado. A corrupção original lá de Adão impregnou toda a natureza humana e alcançou a sua mente, a sua vontade, os seus sentimentos, e ele ficou sem capacidade de fazer qualquer coisa espiritual agradável a Deus. Nós estávamos mortos, é o que a palavra fala. E é o que Deus falou. Em oposição aos arminianos que defendem o livre-arbítrio, em oposição aos arminianos, o calvinista prega que o homem se tornou escravo do pecado, está cego para as realidades espirituais. Ele está morto espiritualmente falando. Calvino ele escreveu em um livro chamado Breve Instrução Cristã, o estado do homem em pecado. Eu vou ler aqui uma parte da escritura dele. As escrituras atestam que o homem é escravo do pecado, o que significa que seu espírito é tão estranho à justiça de Deus que não concede, deseja, nem empreende coisa alguma que não seja má, perversa, iníqua e impura. Pois o coração completamente cheio do veneno do pecado não pode produzir senão os frutos do pecado. Não pensemos, entretanto, que o homem peca como que impelido por uma necessidade incontrolável, pois peca com o consentimento de sua própria vontade, continuamente e segundo sua inclinação. Ele não precisa forçado para pecar, simplesmente é porque é a inclinação agora da carne dele, ele não sabe fazer outra coisa a não ser isso. Essa é a condição, essa é a depravação. Mas visto que por causa da corrupção do seu coração, ele odeia profundamente a justiça de Deus. E por outro lado, atrai para si toda sorte de maldade. Por isso afirmamos que não tem o livre poder de eleger o bem ou o mal, que é o que chamamos de livre-arbítrio. Essa aqui é a visão de João Calvino.
Nós vamos ver aqui também algum ensino das confissões reformadas. O calvinismo, ele nada mais é do que a doutrina da reforma. As principais confissões de fé e catecismos reformados, por exemplo, a confissão escocesa, que maior parte dessa confissão foi preparada por John Knox, que foi um escocês, um grande homem de Deus. Para quem não conhece aqui, seria bom conhecer, procura na internet saber sobre a vida desse homem, como esse homem foi grandemente usado por Deus. E ele foi um que ajudou na preparação dessa confissão escocesa. E a confissão, ela digita: por essa transgressão, geralmente conhecida como pecado original, a imagem de Deus foi totalmente deformada no homem, e ele e seus filhos se tornaram por natureza inimigos de Deus, escravos de Satanás e servos do pecado, de modo que a morte eterna tem tido e terá poder e domínio sobre todos os que não foram e não são regenerados do alto. Essa regeneração se realiza pelo poder do Espírito Santo, que cria nos corações dos escolhidos de Deus uma fé firme na promessa de Deus a nós revelada pela palavra. Essa é a confissão de fé escocesa. O Catecismo de Heidelberg, adotado na Alemanha em 1563, diz o seguinte: de onde vem então esta corrupção da natureza humana? Da queda e desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, pelo que a nossa vida humana foi de tal modo envenenada que todos nós somos concebidos em pecado, mas somos nós de tal forma pervertidos que nos tornamos totalmente incapazes de praticar o bem e inclinados ao mal? Sim, se não nascermos de novo pelo Espírito de Deus. Essa é o Catecismo de Heidelberg. E a Confissão de Fé de Westminster, uma confissão de fé muito conhecida no meio reformado, ela foi elaborada em 1643, diz o seguinte: por este pecado original, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. O homem caído em um estado de pecado perdeu totalmente o poder da vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. De sorte que um homem natural, inteiramente adverso ao bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então a gente vê aqui, eu citei apenas 3 aqui, mas tem várias confissões. E diante dessas citações aqui, não há nenhuma dúvida que a doutrina calvinista da depravação total do homem é uma doutrina reformada, porque essas confissões aqui, tudo da época da reforma de Deus. E que o arminianismo não passa de um desvio desse ensino reformado sobre essa doutrina da queda. A pergunta que precisa ser respondida é a seguinte: essas doutrinas calvinistas, elas correspondem ao ensino bíblico? É isto que as Escrituras revelam com relação ao homem em seu estado de pecado? O que as Escrituras têm a dizer sobre a queda? Afinal, foi ela que produziu o que os calvinistas chamam de depravação total. O que aconteceu no Éden? Uma simples desobediência sem maiores consequências? E a gente vê que não foi isso. Foi um processo em que o pecado envolveu totalmente o ser dos nossos primeiros pais. O intelecto, ele foi tomado pela dúvida, que produziu a incredulidade, que gerou insubmissão e, por sua vez, degenerou a rebeldia contra Deus. Isso foi o processo que desencadeou nessa desobediência. A vontade, ela foi tomada pelo desejo pecaminoso de se tornarem-se iguais a Deus.
E os sentimentos só foram satisfeitos com o prazer carnal de comer do fruto proibido. E o que aconteceu conforme Deus havia advertido? Foi o que a gente leu aqui em Gênesis 2,17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a pergunta é, o homem morreu no dia em que ele comeu? Fisicamente não. A gente vê que Adão ele morreu fisicamente 900 anos depois. Em que sentido então nossos primeiros pais morreram no dia da desobediência? E a gente vê que foi no sentido espiritual. Deus é Deus, Deus não mente. Se Deus falou que se ele comer ele ia morrer, essa é a verdade. Porque não foi a morte física, foi a morte espiritual. Criados à imagem e semelhança de Deus, eles gozavam dessa comunhão com Deus, com o Criador. Depois, eles perderam, eles foram separados de Deus, que é a fonte da vida espiritual. Eles escolheram a desobediência e o resultado disso foi a morte espiritual, segundo a advertência que Deus deu. E a morte espiritual, ela não se limita somente aos nossos primeiros pais. A queda produziu neles uma natureza pecaminosa depravada e hereditária, que a morte passou a todos, a gente vê isso. Paulo vai falar isso claramente em Romanos. Quando o salmista diz, Davi, falando no Salmo 51, ele fala, em pecado me concebeu minha mãe. É essa verdade aqui que ele está salientando. Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos nesse estado de morte espiritual. Por isso que a palavra diz, estando vós mortos, é nessa condição que nós estávamos, em inimizade contra Deus. Porque os nossos primeiros pais pecaram, eles pecaram e nós agora somos concebidos em pecado, herdamos essa natureza depravada deles. O gene do pecado foi transmitido por eles a toda a raça humana. Como está escrito lá em Romanos 3, verso 10 a 12, não há justo nem sequer um. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Mas não é só isso. A Escritura também ensina que Adão foi o cabeça representativo de todos os seus descendentes. Todos nós estávamos representados nele. Então, assim, o seu pecado também é considerado nosso. Queira ou não, a gente fala, mas o que eu tenho a ver com Adão? Nós temos tudo a ver com Adão. Ele era o nosso representante federal. Assim como Cristo agora também nos representa federalmente. Sempre Deus trabalha isso. O primeiro Adão, o segundo Adão, não vai existir um terceiro. É o primeiro e o segundo. Nós estávamos em Adão, agora estamos em Cristo, para a glória de Deus. E o apóstolo ele vai explicar exatamente isso em Romanos, capítulo 5, do verso 12 ao 19, fazendo sempre a comparação em Cristo, em Adão e agora em Cristo. E ele vai trabalhar dentro desse contexto. E as Escrituras, ela não deixa a menor dúvida quanto ao estado espiritual do homem não regenerado. É o que a gente leu aqui, está morto em seus delitos e pecados. O que Paulo quer dizer ali em Efésios 2, quando afirma que o homem está morto? Ele explica, e foi que já foi falado aqui, o homem ele está sendo levado pelo curso desse mundo, conduzido pela força do rio, sem condição alguma de nadar contra essa correnteza. Ele está sendo levado por esse mundo, pela influência do mundo. Os pensamentos dele é tudo voltado para as coisas terrenas, para as coisas da carne. O interesse dele, o tempo dele, tudo é voltado para isso. Ele está sendo dirigido pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é a influência. Ele explica que o homem em estado de pecado ele não pode reagir contra essas inclinações pecaminosas da carne. A sua vontade é a vontade da carne e dos pensamentos. É o que a gente viu aqui. Essa é a vontade do homem sem a graça de Deus.
E esta é a condição de todos, que se encontram nesse estado. Todos esses que nós estamos vendo na nossa volta aí, eles estão nessa condição, estão sendo levados pelo curso desse mundo, eles precisam ser alcançados pela graça de Deus. E eles precisam ouvir o Evangelho, porque esse é o meio que Deus colocou, e nós somos a igreja do Senhor, nós somos o instrumento, nós somos aqui os embaixadores do reino de Deus para esse ministério. Todos os homens naturais, eles estão nos laços do diabo. Lá em 2 Timóteo, Paulo vai falar para Timóteo, no capítulo 2, verso 26. Estão nos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Essa é a condição do homem sem a graça de Deus. E o ensino de Paulo em Romanos 6 também é explícito. Ele falou: outrora éramos escravos do pecado, e por isso não podíamos fazer outra coisa. Tá vendo? Olha como que ele coloca aqui. Éramos escravos e não podíamos fazer outra coisa, senão oferecer-lhes nossos membros para a escravidão da impureza e da maldade. E que resultado colhemos? Somente as coisas das quais agora nos envergonhamos, porque o fim delas é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas, sempre entra esse mais, essa é a verdade do Evangelho, essa é a glória do Evangelho. Mas, graças a Deus, fomos libertos do pecado e feitos servos da justiça. Sempre Paulo vai trabalhar isso. Mas, aqui, nós vemos aqui também em Efésios, mas Deus, sempre, essa é a glória do Evangelho, que nós devemos nos gloriar. Que existe esse mais de Deus. Então a gente vê aqui que o homem nesse estado, os seus sentidos espirituais não funcionam. Ele está surdo, a sua mente está espiritualmente incapacitada, está impossibilitado de compreender as verdades espirituais. Se ele não receber e for infundido a vida nele, ele não tem essa capacidade. Assim como os sentidos de um morto, quando a gente vai num velório, a gente vê que não há mais sentido naquele homem que está lá no caixão. Ele não pode mais responder a estímulo nenhum. Ele não leva mais nenhuma informação à sua mente. E é a mesma coisa que acontece em relação à morte espiritual. Ele não enxerga as verdades espirituais, ele não ouve mais a palavra da verdade. Ele não sente a fragrância da vida, não sente o gosto dos alimentos espirituais. E ele não responde mais aos estímulos do Evangelho. Então a pergunta é, que tipo de cooperação um morto pode dar? Como pode um morto espiritual cooperar com a sua vivificação? Como que ele pode se arrepender e crer se não ouve, ele não consegue ver nada? Essa é a pergunta. Por que as pessoas não ouvem o Evangelho e não compreendem? Por que o Evangelho está encoberto para o homem em seu estado de pecado? O apóstolo, ele responde isso, 2 Coríntios 4, ele fala: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Está vendo? Ele está cego, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa é a condição. 1 Coríntios também Paulo fala, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, ele precisa receber o Espírito. Essa é a palavra de Deus. Essa é a doutrina da graça que nós precisamos confiar e crer. Independente do que o mundo pensa, independente do que a gente está vendo aí, as igrejas, como eu disse aqui, 95% das igrejas crendo dessa outra forma. Mas é isso que a gente vê aqui na palavra de Deus. Paulo está falando que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. Não há capacidade nele, é loucura para ele isso. E ele não pode entender. E é por isso que nós temos que orar, irmãos. A obra do Espírito. Nós somos instrumentos de proclamar o Evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas um é quem prega, o outro é quem rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quem acrescenta o homem e a mulher aqui na igreja é Deus. Isso. E nós temos que orar, confiar nisso.
E saber que é isso que nós temos que fazer, servir ao Senhor, confiar nessa graça. Saber e confiar nessa graça faz com que a nossa fé seja muito mais fortalecida. Saber que Deus tirou você daquele estado e trouxe para esse, ó. E não que você tenha feito alguma coisa em função disso. Não, nós não fizemos nada. É essa condição que a gente está vendo aqui, ó. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Ó, Jesus perguntou. É porque sois incapazes de ouvir a minha voz, ó. Incapazes, ó, é isso, essa é a condição. João 8, 43. O homem natural, então a gente vê, ele não pode ouvir a voz de Cristo, ó. Ele está surdo, ele está morto para o chamado do Evangelho. E por isso que a palavra, e Paulo aqui no capítulo 5 de Efésios, ele fala, éreis trevas, ó. Porém agora sois luz no Senhor. Fomos iluminados pela graça de Deus. E o termo, e quando a gente vê o termo bíblico, né, para descrever a conversão, ó, já fala que é porque o homem ele está morto em seus delitos e pecados. Por isso que as Escrituras descrevem a conversão, ó, como termos de regeneração, novo nascimento, vivificação, vida, ressurreição. Por quê? Por que esses são usados esses termos bíblicos aqui para descrever a conversão? Exatamente porque o homem está nesse estado de morte espiritual. E Deus não mente, Deus falou que no dia que comer vai morrer, mas ele morreu espiritualmente. Ele estava nessa condição, e foi o que a gente leu aqui, Efésios, ó. Era a condição até o verso 4, onde ele fala, mas, olha ali mudou. Ali entrou a graça de Deus, ó. Mas olha o antes daquilo, era aquilo ali que nós estávamos, naquela condição. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ó. Jesus fala em João. Pois assim como o Pai ressuscita, ó, e vivifica os mortos, por que ele está falando com esses termos bíblicos, ó? Se não é porque o homem está no estado de morte. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. O Dr. Lloyd Jones, em um dos seus sermões, ele vai explicar em relação a que Cristo morreu e foi sepultado. Ó. Ele morreu, teve um túmulo, ele morreu, literalmente. E ele foi ressuscitado depois da morte. E para mostrar que aquele mesmo poder do Espírito é o que faz conosco, porque nós estávamos mortos, ó, nos delitos. Não que eu fui aleijado lá na queda e eu ainda tenho alguma capacidade. Não é essa a verdade da Bíblia. Não é isso que a gente vê. Eu sou a ressurreição e a vida. Ó, tá vendo os termos que a gente vê o Evangelho aqui? Colocando para nós? Esses são os termos bíblicos para descrever a conversão. E o que mais significa esses termos, senão que o homem, ó, em estado de pecado, está morto, incapacitado por si só, de sair do estado em que se encontra e passar para o estado de graça? E pior ainda, irmãos, a Bíblia não descreve o homem apenas como morto. Morto com relação a Deus ainda seria uma situação menos séria. Mas fala que ele está morto espiritual para as coisas do bem, mas para as coisas do mal ele é ativo, ele é operante, ó. Isso é o que é o pior. Se ele ainda estiver simplesmente morto e incapacitado, mas ele está morto espiritual, mas vivo fisicamente. Quanto ao mal, entretanto, ele é bem ativo, ó. A Bíblia apresenta ele como inimigo de Deus, e a gente vê isso no próprio Paulo, quando ele era Saulo de Tarso, ó. Ele blasfemava no nome de Cristo. Ele perseguia os seus seguidores. Odiava com toda intensidade. Você vai poder ver isso lá em Atos 26, do verso 9 ao 11. E como que pode, ó, um homem como esse se tornar cristão? E a própria palavra, ele fala isso em 1 Coríntios. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele fala, ó, ele era isso, ó. Tá vendo a condição do homem morto espiritual? Ele não se fala, ó, ele está morto para o bem. Ele está ignorante para Cristo, ó.
contrário, inimigo de Deus. Essa é a condição do homem. Não simplesmente morto. Ele é ativo, ele é operante, como a gente vê no exemplo do próprio Paulo. Mas ele fala, mas a graça de Deus, eu sou o que sou pela graça de Deus. E é a mesma graça que opera em nós, irmãos. E a gente vê aqui que nós também éramos assim. A gente se opõe a Deus, uns com mais descarado e outro menos, mas na verdade a gente reconhece isso no nosso passado e vê que nós não queríamos nada com Deus. E isso é um alerta para nós, porque ainda assim, depois de tudo isso, ainda às vezes a gente está levando essa vida cristã meio aos trancos e barrancos. E não é, irmãos, nós devemos compreender e se firmar na palavra e conhecer. Quanto mais melhor você se firmar na justificação pela fé em Cristo, saber que Ele nos salvou, nos tirou dessa condição. E nós estamos aqui de peregrino, nós estamos aqui para conhecer. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, é conhecimento de Deus. Essa é a vida nossa agora em Cristo. E nós vamos fazer todas as demais coisas melhor nesse sentido, quando buscamos a Deus, quando nos entregamos mais a Deus, quando nós nos deixamos ser conduzidos pela graça de Deus e confiantes nela. O caminho da verdade e da justiça, muitas vezes, vai nos trazer medo, vai nos trazer situações desconfortantes, onde eu possa ter prejuízo, onde eu vou ter algumas coisas que vai me gerar dúvida, mas é o caminho da graça de Deus, e esse é o caminho que nós devemos andar. E esse é o caminho que vai fazer com que nós sejamos luz aqui no meio dos homens, nesse mundo caído. Porque se a gente viver de uma maneira comum, nós somos mais um no meio da multidão, a gente não tem brilho, a gente não tem destaque. E o cristão, ele é o oposto, ele está em vida, o outro está na morte. Mas quando a gente sai para a rua, parece que é tudo igual, parece que que diferença que eu tenho de uma pessoa lá que que a gente sabe que está lá sendo guiado por uma doutrina estranha, toda... E a gente olha e fala, mas por quê? Talvez porque falta isso, essa vida de Cristo em nós. Essa excelência da graça, essa alegria no Espírito de saber, olha a condição que Deus me tirou, me trouxe a vida, iluminou a minha mente, eu consigo ver agora através da palavra. Essa é a verdade de Deus, irmãos. O homem em estado de pecado, tanto judeu como gentil, ele troca a verdade de Deus em mentira. Tendo conhecimento de Deus, ele não glorifica a Deus e ele não dá graças a Deus. Essa era a condição, e a gente sabe disso. Para o bem espiritual, o homem está morto nos seus delitos e pecados. Para o mal, entretanto, como a gente viu aqui, ele está bem ativo e bem vivo. E qual que é a conclusão do apóstolo? Ele fala, não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. A condição do homem sem a graça de Deus. E apesar de tudo isso, aí o arminiano ele sustenta que o homem em estado de pecado, ele pode decidir por si só entre o bem e o mal espiritual. Isso é o que a gente vê na maioria das doutrinas pregadas nas igrejas evangélicas hoje. Sustenta que se quiser ele pode responder positivamente ao evangelho. Que tem esse livre-arbítrio para, sem a ação prévia do Espírito Santo no seu coração, ele pode se arrepender e crer no Evangelho, cooperando assim com a graça de Deus para a sua salvação. Mas a pergunta é, como que pode um escravo do pecado ter livre-arbítrio? Como pode, alguém cujos os sentidos espirituais não funcionam, compreender, aceitar e dedicar-se em favor do Evangelho de Deus? Como que ele pode se arrepender e crer? Como que pode um inimigo ativo de Deus, que é o que a gente viu aqui, amante do pecado, como que ele pode decidir-se contra a sua própria natureza e prática, a favor do que odeia e ir contra o que ama? Não pode, essa é a condição que ele está. Ele está totalmente avesso às coisas espirituais de Deus. Essa é a morte espiritual. E o ensino bíblico sobre o livre-arbítrio é que, embora o homem, após a queda, ele não tenha deixado de ser uma criatura moralmente responsável por causa do pecado, Deus não tirou essa responsabilidade. Mesmo caindo nessa escravidão do pecado, nessa morte espiritual, mas há a responsabilidade e há o preço por isso.
O seu gosto, a sua disposição mental, as suas afeições, as tendências do seu caráter, com relação às verdades espirituais, são todas em direção e em oposição a Deus. Mateus 7 fala: colhem-se porventura uvas dos espinheiros e figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ou seja, nós éramos árvores más sem a graça de Deus. E era impossível produzirmos um fruto espiritual. Essa é a realidade. Arrependimento e fé são frutos que não podem ser produzidos por um coração que está corrompido pelo pecado. Se o Espírito Santo de Deus não agir no coração e mente do homem, dando vida espiritual, ele jamais vai se arrepender dos seus pecados. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E se eu fizesse alguma coisa, seria uma obra, irmãos. Só uma ação prévia do Espírito Santo na vontade humana pode habilitar o homem a buscar e querer a Deus. E o apóstolo deixa isso bem claro lá em Filipenses 2,13. Ele fala que é Deus quem opera no homem tanto querer como realizar, e segundo a sua boa vontade ainda. É a livre vontade de Deus e Ele opera. Não vos enganeis, meus amados irmãos, Tiago vai falar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos regenerou pela palavra da verdade. Essa é a verdade de Deus. E o próprio Senhor responde essa verdade com tanta clareza. Lá em Marcos 10 ele fala: e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, irmãos? Então vamos nos colocar de pé, vamos agradecer.